componentes do grupo são Alice de Almeida Silva, Ana Carolina Moraes Alcântara, Mariana de Paula Oliveira Silva, Melissa Souza Ferreira de Melo, Paulo Neves Rabelo e Rebeca Xavier Carvalho. Boa tarde a todos. O nosso paper vai se tratar sobre uma problemática sobre o contrato de namoro. E o nosso título principal, ele é sobre qual é o benefício e a função social do contrato de namoro dentro da sociedade brasileira. E o nosso tema é qual é o benefício e a função social do contrato de namoro dentro da sociedade brasileira a partir de uma análise bibliográfica dentre os anos de 2011 a 2020. A nossa problemática ela vai girar em torno do benefício e da função social do contrato de namoro dentro da sociedade brasileira, dentro das relações conjugais. A primeira hipótese tratada neste trabalho será a diferenciação do simples namoro para uma união estável, de modo a não constituir uma família, bem como afastar a necessidade de partilha de bens. A segunda hipótese será a validade do contrato de namoro perante o ordenamento jurídico brasileiro e a sua possibilidade de nulidade, com base nos fundamentos de liberdade, autonomia privada e dignidade da pessoa humana. Por fim, a terceira e última hipótese tange a função social do contrato de namoro diante do namoro qualificado. Quanto aos objetivos, o presente trabalho, de uma forma mais geral, pretende explicar de qual forma o contrato de namoro pode beneficiar os indivíduos de direito. Em um sentido mais específico, os objetivos são estudar o namoro simples, analisar juridicamente o namoro qualificado e estabelecer a diferença do contrato de namoro e a união estável. O paper tem o intuito de explanar o benefício do contrato de namoro, assim como a sua função social na sociedade brasileira. O principal objetivo é explicar como tal contrato produz efeitos no mundo jurídico e quais são os seus proveitos em uma relação amorosa. Será analisado o namoro simples, o qualificado, o advento da união estável, a validação do contrato de namoro perante o ordenamento jurídico brasileiro e a sua função no que tange em evitar problemas conjugais posteriores. O advento do contrato de namoro surgiu da necessidade de proteger as partes de possíveis solicitações de separação de bens, pensões, heranças ou qualquer outro direito material decorrente da união estável ou do casamento. Dessa forma, o contrato de namoro é um documento registrado no tabelionato de notas com escritura pública, que tem como objetivo comprovar a relação entre as partes, excluindo o caráter patrimonial e sucessório. Embora seja utilizado o termo contrato, a sua natureza jurídica é de declaração. Sendo assim, a celebração de um contrato de namoro garante às partes segurança quanto aos seus direitos patrimoniais e sucessórios. Abordaremos neste trabalho os benefícios do contrato de namoro para os casais brasileiros, assim como a forma pela qual este advento quebra os paradigmas do amor líquido para a construção de uma relação sólida. Ademais, identificaremos as diferenças entre as espécies de relacionamentos amorosos, analisando a ruptura na cultura do amor líquido, gerando, portanto, uma evolução social nas relações. Então, analisando aqui agora a justificativa do nosso trabalho, a gente sabe que em qualquer paper jurídico-científico, o objetivo da justificativa vai ser sempre mostrar porque tal grupo escolheu aquele tema para a constituição do trabalho. Então aqui agora, de forma rápida, a gente vai falar um pouquinho para vocês do porquê escolhemos o tema de contrato de namoro para escrever sobre. E na verdade, a nossa vontade, a vontade do nosso grupo de escrever sobre, surge quando a gente percebe que a sociedade tem um pouco conhecimento sobre o contrato de namoro. Conhecimento muitas vezes inexistente. E aí, com essa falta de conhecimento, muitas vezes quando você quer assinar o contrato de namoro e o seu parceiro não tem esse conhecimento, ele pode entender como se você tivesse tido desconfiança da pessoa dele ou da relação de vocês, quando na verdade, com o conhecimento sobre o contrato de namoro, a gente pode ver que o objetivo dele não passa de afastar a união estável, não passa de querer proteger os seus bens e os bens do seu parceiro. E aí, pensando um pouquinho ainda sobre a importância jurídica do contrato de namoro, porque vendo ele aqui como contrato, né? Lá na frente a gente vai ver que ele não passa de mera declaração. Mas vendo como contrato aqui agora, é a análise dos requisitos de existência, de validade e de eficácia, que vão fazer com que a gente saiba quando, como e por que aplicar o contrato de namoro segundo a legislação brasileira. Agora sobre o referencial teórico. No referencial encontramos o quê? Encontramos o embasamento da pesquisa do artigo científico. Para começar,
sobre o nosso tema. O que é contrato? Vamos esclarecer. Contrato é um comum acordo entre duas partes ou mais em que as duas são vinculadas pela vontade. Para que exista esse contrato, é preciso que haja a manifestação de vontade entre essas partes. O ato de namoro é quando um casal pretende afastar os efeitos da união estável. Assim, eles fazem esse contrato de namoro que testifica que perante a sociedade eles são apenas um casal de namorados, sem intenção nenhuma de constituir família. Como surgiu esse contrato de namoro, essa ideia de contrato de namoro? Porém, a Lei 9.278 de 96 que é sobre a união estável, foi como um marco para o começo desse contrato. A partir daí começou a surgir esses contratos de namoro e começou a ficar mais popular. E é aqui que a gente chega no desenvolvimento do nosso trabalho. Falando um pouco sobre o tópico 1, que é a diferença do namoro simples para o namoro qualificado e o requisito subjetivo que precisa existir para constituir uma relação familiar, antes de saber relativamente dessa diferença entre os namoros, a gente precisa entender que a nossa legislação não traz uma definição de namoro. Até porque não tem como. A definição de namoro vai ser criada através de cada casal, das suas preferências, das suas peculiaridades e das suas especificidades. Então não dá para trazer realmente uma definição do que é o namoro. E aí outra coisa que precisamos compreender é que hoje em dia, com o avanço das redes e com o avanço da comunicação, tem sido mais fácil a constituição e a duração de um namoro. Porque antigamente um casal mal se falava. Eles podiam passar meses ou dias sem se ver, semanas. E isso não ajudava muito na manutenção da relação. Hoje em dia, com o avanço das redes, a comunicação está cada vez mais fácil. Então ajuda na manutenção da relação. A gente vai ver que ajuda a classificar o namoro qualificado através do status de relacionamento das outras pessoas. E aí agora a gente passa a compreender realmente a diferença do namoro simples para o namoro qualificado. O namoro simples vai ser aquele às escondidas. Aqueles que muitas vezes seus familiares e seus parentes, amigos não sabem da existência. É escondido realmente. Já o namoro qualificado, que é o que mais importa aqui pra gente, vai ser aquele que mais se parece com a união estável. Justamente porque os requisitos objetivos serão iguais. Uma relação duradoura, uma relação contínua, uma relação aquele velho namoro de porta, sabe? Que a gente conhece. Vai ser um namoro que os seus familiares e os seus amigos saberão. Como eu já falei, justamente as redes sociais podem ajudar nisso, na manutenção e também nos seus amigos descobrirem que esse namoro existe. E aí vai deixar de ser um namoro simples e vai passar a ser um namoro qualificado. E aí, entendendo essa diferença, precisamos compreender que aquilo que realmente importa para um contrato de namoro é o namoro qualificado. Porque o namoro simples não vai fazer muita diferença. Mas o namoro qualificado, aquela relação contínua e duradoura, é a que geralmente vai querer assinar um contrato de namoro. Justamente para diferenciar da união. No tópico 9.2 agora do desenvolvimento, temos o contrato de namoro versus a união estável. Como já foi dito, o contrato de namoro serve para quando o casal quer afastar os efeitos da união estável e testificar perante a sociedade que eles só são apenas um casal de namorados. E sendo assim, entende-se, a doutrina entende que esse contrato não tem nenhuma validade jurídica justamente por isso. E na união estável, temos totalmente o contrário. Na união estável, o casal quer sim constituir família e dessa forma ela é caracterizada pelo convívio duradouro desse casal perante a sociedade. E enquanto o contrato de namoro não tem nenhuma validade jurídica, na união estável ela é reconhecida pela Constituição Federal e o próprio STF entende que a respeito da herança a união estável tem o mesmo valor, tem o mesmo valor jurídico do casamento. Tópico 9.3 é de namoro em favor da sociedade líquida moderna e do amor líquido. Bom, dentro da sociedade líquida moderna, nós podemos ver que a sociedade ela passou a ter critérios econômicos, sociais e culturais mais fragilizados devido a preceitos criados por essa modernidade líquida. Relações líquidas formuladas por essa sociedade. Uma vez que essas relações líquidas, elas são geradas de uma forma que, para o direito, é uma forma errônea e que não tem fundamento jurídico algum, porque não tem algo que o direito possa tutelar. E essa sociedade líquida moderna, ela traz vários preceitos individualistas. E esses preceitos individualistas, eles vão afastando o direito deste momento, que no caso seria o nosso direito patrimonial e o direito sucessório,
que iria ser afastado por conta que a sociedade líquida moderna e o contrato de namoro, ele cumpre esses preceitos que a sociedade líquida moderna preza, que são preceitos individualistas e que principalmente eles não almejam a constituição de uma família, o que para o direito à constituição de família é o essencial para caracterizar a tutela jurídica. Então, o contrato de namoro, ele vem trazendo essa ideia. Deixar público todos os atos que vai ter dentro daquela relação conjugal. E isso afasta a tutela do direito porque já afasta a constituição de família. Se não há constituição de família, que é o preceito para a união estável, há uma possibilidade de o direito tutelar algo dentro desse contrato, que no caso é o que muitos doutrinadores chamam de aborto jurídico. Ele não tem uma constituição de família, não tem esse sentimento almejado para constituir família e com isso ele vai infringir na nulidade do ato, está infringindo no artigo 166 do Código Civil, o sexto, que diz que qualquer negócio jurídico que contrariar uma lei imposta, ele é considerado nulo. Em determinados casos, as relações amorosas geram uma série de direitos e deveres, de modo que perduram durante todo o relacionamento e até mesmo depois dele. Dessa forma, muitas pessoas recorrem ao contrato de namoro com o intuito de oficializar a relação, contudo, evitando que ela repercuta nos seus patrimônios. De forma costumeira, os relacionamentos eles nascem com o intuito de apenas namorar, ficando as partes sujeitas, ao decorrer da relação, a aprofundar o relacionamento, ocasionado por uma vontade recíproca de constituir uma família. A proteção à base familiar é um direito constitucional e ele recai sobre os respectivos direitos e deveres. Dessa forma, o contrato de namoro auxilia na demonstração do real intento naquele momento, desde que se comprove o contrário. E por fim, vamos ter a conclusão, onde foi visto que o principal fator para a abordagem do tema abordado é a evolução social, visto que os relacionamentos evoluíram bastante com o passar do tempo e antes relacionamentos que eram baseados mais na ideia de constituir família foram deixados de lado, passando a ser mais relacionamentos baseados no amor e no afeto. Foi visto também que existem dois tipos de namoro, podendo ser simples ou qualificado, onde o namoro simples é um relacionamento mais aberto, às escondidas, e o namoro qualificado é um mais sério, longo e duradouro. Por último, foi visto que, mesmo o contrato não sendo previsto especificamente em lei, ele pode ser sim adquirido pelo casal, visto que é direito deles decidir o que é melhor para si.